Boa tarde, gente. Tudo bem? Muito bom. Sou o pastor Eleomar Trindade, conheço alguns de vocês. Vamos interagindo aqui pelos comentários, tá bom? Nosso encontro será não tão breve, mas eu acredito que vai ser bem produtivo para nós. Deixa eu dar logo um recado para vocês aqui. Apesar de o nome ser Ministério Jovem, eu fiz questão de lembrar que, se alguém está aqui para um encontro de desbravadores ou aventureiros, você não precisa ficar. Esse encontro de hoje à tarde é só para diretores de Ministério Jovem, certo? Quando eu falo Ministério Jovem, estou falando do Ministério Jovem da igreja local. Então, diretor de jovens, como a gente costuma se conhecer, beleza? Então, diretor de desbravadores, diretor de aventureiros, não é aqui agora. A gente vai fazer o encontro de vocês em outro momento. Vamos ter a convenção, tá certo? Então, por favor, não é mais agora. Então, se alguém é de desbravadores e aventureiros, não precisa continuar aqui, certo? Se quiser ficar, é bem-vindo para ficar por dentro. Mas o assunto aqui é Ministério Jovem. Vamos para frente, então. Vamos iniciar a nossa conversa. Primeiro, dando boas-vindas a vocês, dizendo do privilégio de trabalhar com diretores de jovens. Eu já tenho tido um contato mais intenso com os diretores de desbravadores e de aventureiros em alguns momentos, mas a galera JA, a gente está começando agora. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas informações, tá bem? E para isso eu vou precisar compartilhar a tela. Pronto. Amigos, vocês têm aí na tela o tema Jovem 2022. Eu vou. E o que eu queria pedir a vocês era que dessem atenção às ênfases do Ministério Jovem para 2022. Tá bem? A gente sempre precisa lembrar que a igreja trabalha com ênfases, e às vezes o diretor JA, ele assume o departamento jovem, mas não sabe o que vai fazer. Ou seja, alguém coloca você aí e você não sabe bem para que rumo tomar, que decisão tomar. Nessa conversa, eu vou apresentar para vocês o programa de Ministério Jovem e a estrutura do Ministério Jovem da ACE. Tá bem? Só para você ter uma informação, nós temos 615 igrejas e grupos no Ceará. Nesse treinamento aqui, nós temos algo em torno de 150 pessoas. Se eu acreditar que cada um aqui representa uma igreja, nós temos apenas um quarto da igreja representado nessa reunião. Isso já é um ponto muito preocupante para nós como igreja, porque o engajamento nas participações, nos encontros, ele é muito baixo. Então, se você é diretor jovem e conhece um outro diretor jovem que acha que não é relevante participar dos encontros, ele fica agindo por si só. E eu acho que é mais difícil trabalhar sozinho, certo? Então, eu vou deixar aqui aberto o comentário, que qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês colocam nos comentários. Eu queria saber primeiro o seguinte: há muitas pessoas aqui que estão no primeiro ano à frente do Ministério Jovem. Só coloque aí, se você é a primeira vez que é diretor de jovem na sua vida. O Giovanni levantou a mão, a Fátima, a Amanda, olha quanta gente. Primeira vez. Primeira vez. Alguém falou que eu não sou diretor de jovens, mas professor da Escola Sabatina de Jovens. Bom, é todo mundo bem-vindo, mas essa conversa aqui é com o diretor de jovens, certo? Primeira vez. Então, veja, primeira vez, alguns aqui colocaram também primeira vez, mas já tem alguns anos de experiência com desbravadores. É legal, mas é bom lembrar que aqui é um outro ministério, é uma outra luta, tá certo? Então, por favor, deem atenção. Vamos fazer um acordo aqui. Eu não consigo atuar... Eles conseguem ativar o áudio deles? Não, né? Você consegue ativar individualmente. Desativar o mudo de cada que falar. Entendi. Eu ativo não, né? Isso. Então, é o seguinte.
amigos, nós vamos iniciar aqui as conversas, e se você tiver alguma conversa, alguma coisa para falar, eu estou com o bate-papo aberto. Então, você digita o texto e eu vou dar atenção à sua observação, ok? Para ficar mais fácil, porque se eu abrir o áudio de vocês, aí vai ser uma confusão, ninguém acompanha. Mas eu prometo a vocês que eu vou dar atenção ao que você escrever aqui, tá certo? O áudio, quem libera é vocês aí, no próprio computador de vocês. Quem está sem áudio, é só ativar o áudio, tá certo? Não é comigo, não. A maioria está me ouvindo bem e já estou com os áudios ativados. Tá bom? Tema Jovem 2022, eu vou. Tá? Então, você vê aqui o O com um sinalzinho assim de que está ligado, né? Então, pastor de treinamento para jovens ou para desbravador? Não, eu acabei de falar, vou falar novamente. Se você é desbravador, aventureiro, você pode sair. Aqui é só para jovens. Certo? As camisas vão ser enviadas para cada líder. Que camisa, gente? Vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir a... Tá? Eu vou pedir que vocês me esperem da seguinte forma. Eu vou abrir as perguntas de acordo com o tema que eu estiver falando. Tá certo? Então, deixa eu falar. Eu vou falar e perguntar. Dúvidas sobre esse item? Pronto. Aí vocês colocam as dúvidas sobre o que eu falar. Beleza? Então, vamos para frente aqui. Tema Jovem 2022. Eu vou. Esse é o tema que deve nortear as ações do Ministério Jovem na sua igreja. Tá certo? Passando aqui. Estrutura do Ministério Jovem. Essa aqui é a estrutura, certo? De trabalho. Veja que na estrutura do Ministério Jovem da igreja local, aqui da CE, você tem o diretor do Ministério Jovem. Eu acabei de passar o slide, não passou não aí? Está em qual slide aí vocês? No primeiro? Eu interrompi aqui o coisa para tentar novamente, tá? Apareceu aí esse slide 1. Hein, amigos? Apareceu, agora peraí. Apareceu esse. Trocou agora para o 2. Trocou para o 3, para o 4. Eu já dei F5 várias vezes. Então é o seguinte, tem que esperar aqui. Tá certo? Tem que esperar porque aí é zoom. Não está alterando. Ó, deu certo aí? Então pronto. Por favor, já entendi que deu certo. Parem um pouquinho com os comentários no grupo para colocar agora só as dúvidas, tá certo? Para a gente poder ter um treinamento produtivo aqui. É difícil pela internet. Então, se todo mundo comentasse, se já deu certo, obrigado. Agora, esperem um pouquinho, parem um pouquinho aí os comentários, porque a gente vai perguntar dúvidas dessa estrutura, tá certo, gente? Aí eu quero que vocês coloquem dúvidas quando eu falar aqui. Então, vamos para frente. Qual é a estrutura do Ministério Jovem da ACE? Ela começa com o diretor do Ministério Jovem da igreja local, certo? Então, quem é a figura principal para o Ministério Jovem da Associação Cearense? É o diretor de jovens da igreja local, certo? Ele deve ser treinado, capacitado, orientado e valorizado pela igreja para que ele desempenhe o ministério junto com a sua igreja. Tá certo? Diretor do Ministério Jovem da igreja local. Além do diretor do Ministério Jovem da igreja local, ele deve ter uma equipe de apoio. Essa equipe de apoio, quem monta é o próprio diretor.
da igreja local. Nessa equipe de apoio, ele também deve ter dentro da igreja um líder de PG de jovens. Tá? Então, primeiro ponto, gente. Qual é a estrutura básica do Ministério Jovem da sua igreja? Gente, meu Deus, tanto problema com esse Zoom, pai. Gente, vou perguntar de novo. Alguém está me escutando? Então, o problema de quem não está escutando, gente, é aí. Tá bom? Pronto, já entendi. Então, quem não está me escutando, é uma questão aí do seu... Você tem que olhar seu Zoom e clicar lá no ativar o áudio, tá certo? Tem um símbolo do áudio no canto inferior da tela que você tem que colocar aí, tá certo? Por favor. Beleza, obrigado. Vamos para frente. Não tem problema, gente. Não é impaciência da minha parte, não, tá? É só porque a gente precisa avançar, senão a gente passa a tarde toda e não consegue tratar o assunto que precisa aqui, tá? Ó, diretor do Ministério Jovem, equipe de apoio e líder de PG jovem, certo? Esta é a estrutura básica para funcionar um Ministério Jovem na igreja local. Então, espera aí um pouquinho. Estou em treinamento aqui, cara. Então, gente, eu quero perguntar agora para vocês, dentro do que eu falei agora, o que é um Ministério Jovem da igreja local? Peraí. Cara, eu estou em reunião aqui. Posso falar, não? Ó, dentro do que eu falei sobre a estrutura do Ministério Jovem, quem são as principais pessoas do Ministério Jovem da ACR? O diretor da igreja local, sua equipe de apoio e o líder de PG de jovens. Eu quero perguntar a vocês, o que vocês acham disso? Alguma dúvida sobre essa estrutura? Você que é diretor, quer perguntar alguma coisa sobre esses 3 itens que eu falei? Ok. Muito bom. Igreja local, diretor da igreja local. Quantas pessoas deve ter na equipe de apoio? Depende do tamanho da igreja. Tá? Depende do tamanho da igreja. Você pode montar uma equipe de apoio grande ou pequena. Quanto mais gente ajudando, melhor. Tá certo? Não trabalhe sozinho. Traga para a sua equipe uma galera que você pode ajudar. O próprio diretor pode ser o líder de PG? Pode. Pode, mas o legal é quando você compartilha esse fardo, tá certo? Então, coloca alguém para ser líder de PG. Qual é a idade máxima ou mínima no Ministério Jovem? A idade mínima para atividade é 16 anos. Mas alguns menores de 16 também estão ali envolvidos. Mas a idade mínima é 16 e a máxima não tem. É até quando a pessoa se sente jovem, até quando a pessoa se sente envolvida, empolgada, tá bem? Aí ele pode participar. A equipe de apoio pode ser todos os jovens da igreja? Não, gente. Uma equipe de apoio pressupõe um grupo menor para tomar as decisões e para propor as coisas. A equipe de apoio com todos os jovens, isso é o PG. O PG tem que ser com todos os jovens, tá certo? Quando o clube tem 6 pessoas, o que fazer? O clube ou a igreja? Tá? Então, tenho pessoas casadas no grupo de jovens que não querem sair. Quem foi que disse que jovem não é casado? Eu sou casado e sou jovem. Pelo amor de Deus. Tenho pessoas casadas no grupo de jovens. Eles não precisam sair do grupo de jovens porque casaram. Tá certo? As pessoas saem do grupo de jovens quando querem. Quando se deixam de se sentir jovens. Não porque são casadas. Não é um encontro de solteiros. É uma igreja de jovens. Tá certo? Então, eu estou continuando aqui. 16 anos, então. 16 anos, tá? Ah, tá. 16 anos, tá? A partir de 16 anos é jovem, tá certo? Mas não precisa ser obrigatório. Alguns não querem sair do adolescente para o jovem. Mas com 16 anos você já pode receber no grupo de jovens.
tenham essa sabedoria de entender que a idade não pode ser um fator limitante. O Ministério de Jovens pode ser ligado aos desbravadores? Não, são ministérios diferentes, tá certo? São ministérios diferentes, com ênfase diferente e idade diferente. Entendam, amigos, o Ministério de Desbravadores é até 15 anos, de jovens é a partir de 16, certo? Então, o apoio do Ministério Jovem tem que ser jovens. Se o jovem também é desbravador, não tem problema, tá bem? Ministério Jovem é misturado com adolescente. Vejam, queridos, é impossível misturar um jovem com adolescente. Jovem é jovem, adolescente é adolescente. Se eles estão participando da mesma atividade, não tem problema, mas vocês precisam entender, tá certo? Precisam entender que um jovem é jovem a partir dos 16 anos na Igreja Adventista, tá certo? Então, essa transição, a quem está na direção do clube, pastor, você tem poucos jovens, não pode misturar com adolescente? Não. Deixa eu falar com vocês aqui, de coração aberto. Diretor de jovens, faça uma lista de quem é o seu rebanho. Se o seu rebanho só é um jovem, pastoreie um jovem. Se são 5, pastoreie 5. Mas não se iluda pastoreando adolescente de 12 anos, achando que está fazendo trabalho de diretor de jovens. Um diretor de jovens trabalha com jovens, de 16 para cima, certo? Não vai proibir que os adolescentes entrem no esquema ou participem, mas esse não é o seu rebanho. O seu rebanho são jovens a partir de 16 anos. Tem que ficar claro na mente de vocês, certo? A classe de adolescentes, não se apeguem à classe, se apeguem ao perfil do jovem. Às vezes um jovem, ele tem 16 anos, ele não quer ser jovem, deixa ele em paz. Mas você não pode trabalhar com adolescentes, porque você não é diretor de adolescentes, você é diretor de jovens. Se você quer ser diretor de adolescentes, você tem que ir para a estrutura de adolescentes, ser diretor do Ministério da Criança e do Adolescente, ou trabalhar para cuidar de desbravadores, que têm até 15 anos. Mas se você é diretor de jovens, é 16, 17, 18, 20, 25, 30, são jovens, beleza? Alguém está falando aqui, essa informação procede mesmo? Jovens é a partir de 16 anos, eu estou falando para vocês. A idade padrão para iniciar o trabalho no Ministério Jovem é com 16 anos. Alguns desses jovens ainda são desbravadores, porque são da direção, não tem problema, mas são atividades diferentes, certo? Não tem problema nenhum em ficar aqui repetindo para vocês isso. Quando o jovem entra na direção do clube de desbravadores, ele já é um jovem. E tem que ter alguma coisa na igreja para o jovem, que não seja só o clube de desbravadores. Tá certo, gente? Voltando. Amigos, líderes jovens não significa que eles não possam estar nos desbravadores também. Podem caminhar juntos em atividades e funções diferentes. É mais ou menos por aí, tá? É entender o rebanho. Então, eu queria pedir a você, diretor de jovens, ainda essa semana, faça uma lista de quem são os jovens da sua igreja, o que fazem, que idade têm, onde estudam, quando fazem aniversário. Pastor, minha igreja é pequena. Ótimo, então você tem menos trabalho. Pastor, minha igreja é grande. Vai trabalhar. Agora, quais são as funções da equipe de apoio? Promover as ênfases do Ministério Jovem, apoiar a realização de programas do Ministério Jovem da igreja local, tá? Ser o apoio do diretor, para o diretor não trabalhar sozinho. Quando tem teto, pastor, para o jovem? Não tem teto, só tem piso, tá? Às vezes tem um cara de 40 anos que é jovem, se sente jovem, participa com os jovens, não tem teto. A igreja diz que até 35 anos é jovem, mas não tem teto, beleza? Deixa eu passar o slide aqui. Ué, não passou. Passou agora o slide aí? Passou. Ok. Gente, para apoiar o diretor do Ministério Jovem, a equipe de apoio e o líder de PG de jovens da igreja local, nós temos uma estrutura de apoio abaixo deles para dar suporte, certo?
Essa estrutura é dividida em duas partes principais. A primeira delas é o coordenador JA distrital. Este coordenador JA distrital tem uma equipe distrital de Ministério Jovem, composta por, no máximo, 5 pessoas, incluindo ele, certo? Então, o coordenador JA do distrito, ele tem uma equipe de Ministério Jovem com mais 4 pessoas além dele, que vai ajudá-lo a planejar e executar as 5 ênfases do Ministério Jovem local e promover as atividades da Associação Cearense. Bem, então, cada distrito tem um coordenador JA. Cada distrito tem um coordenador JA. Se você ainda não conhece o seu coordenador JA, é possível que no seu distrito ainda não tenha. Então, eu vou pedir que você, que não sabe quem é o seu coordenador JA, que não tem um coordenador JA, que você não está num grupo de coordenadores de jovens do seu distrito, certo? Que você me procure depois, ou procure o pastor Lucas, tá? Para que a gente identifique, a gente ainda tem uns 15 distritos que ainda não tem esse nome. E nós precisamos ter, em cada distrito, uma coordenação JA distrital, que é uma equipe, um coordenador e o pastor distrital. Certo? O que faz o coordenador JA distrital? Ele planeja e ele ajuda a executar as 5 ênfases do Ministério Jovem da igreja local. E ele promove, no distrito, as atividades da ACE. Alguma dúvida sobre o que faz um coordenador distrital? Sem dúvidas. Então, a partir de 2022, a ACE irá entrar em contato com o diretor da igreja local através do coordenador JA distrital. Não há mais, na ACE, a figura do regional, de 3 ou 4 distritos, certo? Não há mais. Quem escolhe o coordenador distrital? Os diretores de jovens indicam um nome e o pastor apoia e concorda com o nome ou descarta o nome. O pastor distrital e o pastor aqui da missão, que sou eu. Tá certo? Então, agora a informação, ela vai do Ministério Jovem da ACE, direto para o coordenador distrital e do coordenador distrital para o diretor da igreja local. Pastor, uma dúvida aqui, olha. Pastor, e se o coordenador distrital não muda? E sobre o regional? Aqui ainda temos uma pessoa. Bom, alguns ainda estão vivendo os bons tempos de ter o regional, mas a estrutura regional, ela deixa de existir e agora passa a existir a estrutura apenas a distrital, ok? Com autonomia para tomar as decisões do próprio distrito, autonomia para planejar os encontros, eventos e participação do próprio distrito que ele faz parte. Lindolfo perguntou, não vai ter mais regional de jovem? Não. Não vai ter mais. Hoje, a figura é um coordenador JA de jovens, o coordenador JA distrital, certo? Aí a gente já está conversando há algum tempo isso. Levantaram a mão, alguém para falar. É difícil para mim pela mão levantada. Deixa eu ver aqui. A Ariela levantou a mão. Pela mão levantada é complicado, mas eu vou tentar fazer pelo chat mesmo, tá? Quem levantou a mão, digita no chat aqui que a gente conversa. Alex Silva, pois é preciso ativar essa estrutura, meu pastor. Pois é, essa estrutura está sendo iniciada agora, assim, com mais ênfase. Se você, Alex, na sua igreja não tem ainda um coordenador JA distrital, eu quero te pedir que você entre em contato com a gente depois, para a gente ver qual é o seu distrito. Tá? Vários distritos já têm
esse coordenador, certo? Como é que vai funcionar, amigos? O coordenador JA, ele vai montar um grupo de WhatsApp com os diretores do Ministério Jovem, tá certo? Do seu distrito. A irmã está um pouco insegura. Fique não, irmã. Vai dar certo, tá? Vai dar certo aqui. Vamos atuar com excelência, sim, em nome de Jesus. Então, olha, amigos, essa estrutura que eu apresentei a vocês tem um objetivo. Agora, qual é a outra estrutura de apoio ao diretor de jovens, à equipe de apoio ao líder de PG? É a coordenação de área JA, certo? A coordenação de área são coordenadores de macro-regiões que não são regionais, tá certo? Então, o que é que um coordenador de área faz em 2022? Ele promove a formação da liderança e a investidura em líder jovem, através do PDL, que é um programa online de desenvolvimento de liderança. Pastor, essa informação você é passada para todos os diretores de jovens em outro momento? Não, o momento é esse. Tá? Pastor, eu tenho uma dúvida a respeito da minha região. Nós somos subdistrito. No caso, como nós fazemos com o distrital? O coordenador jovem do distrito pode ter na sua equipe de apoio um coordenador adjunto para uma região mais distante do próprio distrito. Mas quem vai responder para a ACE é o mesmo coordenador jovem do distrito. É um por distrito, tá certo? Mas em distritos muito grandes, tem 2, 3 trabalhando, mas tem que estar sob a supervisão de um coordenador distrital, certo? Então, espero que a dúvida tenha sido tirada aí. Tá? O diretor também é líder. Eu vi que também é um clube quebra-acampamento. Não, gente, desculpa, não entendi essa aqui, não. Essa aqui, não entendi, não. Essa última aqui, fala que nem eu para aquele pastor, esse aqui, você não é crente, não entendi, não. Digita de novo aí. A Paulo e a Elaine. Digita novamente, por favor, porque eu não entendi direito a pergunta. Tá? Vamos lá. Qual o trabalho do coordenador de área? Nós temos 2 em Fortaleza, um em Itapipoca, na região de Itapipoca, um em Sobral, um em Juazeiro do Norte, que são pessoas da nossa confiança que vão trabalhar com a investidura de líder jovem. Então, gente, o diretor também é líder de investidura? Não entendi. Desculpa, não entendi mesmo. Tá? Então, o Tianguá tem um coordenador de jovens, de Tianguá, do distrito. A gente vai colocar alguém aí. E vai ter o Vilamar, é o nosso coordenador de área, que vai trabalhar as investiduras. Qual é o objetivo disso? Ele vai incentivar e acompanhar todos os diretores de jovens no processo de cumprimento do cartão de líder jovem. E planejar, junto com a ACE, as grandes ações do Ministério Jovem para os próximos tempos. Certo? Pastor, então, o distrital não tem que fazer a classe de líderes. Não. O distrital não tem que se preocupar com isso. A classe de líderes é feita... Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Este coordenador de área vai ter um grupo só com os diretores de jovens da área dele. E o trabalho dele é estar disponível para auxiliar vocês no cumprimento do cartão de líder. Esse é o trabalho do coordenador de área. Qual é o trabalho do coordenador JA distrital? Trabalhar as ênfases de trabalho da igreja local, que eu vou falar daqui a pouco. Certo? Eu acho que ele quer saber se o diretor da igreja local... Meu Deus, espera aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que ele quer saber se o diretor também pode fazer investidura de jovem da sua igreja. Ah, tá. Se o diretor é líder de jovem, ele pode até fazer isso, mas a supervisão dessa investidura
vai ser feita pelo coordenador de área, certo? A supervisão dessa investidura é feita pelo coordenador de área. Ele quem supervisiona o cumprimento do cartão, certo? Eu falei que no diretor de jovens, podemos desenvolver um clube de jovens fora... Pronto. Eu acho que ele quer saber se o diretor da igreja local também é responsável por acompanhar os aspirantes a líder. Não, não é. Não é. Certo? Não é trabalho do diretor jovem acompanhar isso. Bom, o aspirante a líder vai ser acompanhado por uma pessoa. O distrital tem que ser líder? Não. Mas tem 1 ano para ser líder. Então, todo distrital que não é líder tem 2022 para cumprir o seu cartão e se investir. Certo? No ano que vem, todos os distritais têm que ser líderes. Tá bom? E em 2024, nosso sonho é que todo diretor jovem seja líder. Tá certo? Eu falei que no diretor vai desenvolver um clube de jovens. Não. O diretor jovem não vai promover um clube de jovens. Tá certo, gente? Não vai. O diretor jovem vai tocar 5 ações do Ministério Jovem que não tem a ver com as ações de clube de jovens. Agora, dentro do PG de jovens, você pode fazer um monte de coisa. Acampar, caminhar, fazer o que quiser. Mas não é um clube de jovens, certo? O James é a área da região de Itapipoca. Tá certo? Só para deixar claro para vocês aí. E a Beatriz é de Juazeiro. O Braulio e o Ramon não, e o Marlon são aqui de Fortaleza. Pastor, estou fazendo a classe de desbravadores. Tem algum problema fazer a de jovens? Nenhum. Quem é daqui de Fortaleza? Braulio e Marlon. Vamos dividir os grupos, Kaline e Darlene, e dividir vocês, tá bom? Pastor, é uma coisa que também tenho dúvida. Diretor de jovem tem que se investir? Tem. Tem que se investir, sim. O único programa de liderança jovem que prepara o líder é a investidura, tá certo? Então, a gente vai apoiar vocês para que os líderes de jovens se investam. Nosso projeto para 2022 é investir na CE 200 líderes de jovens, tá? 150 diretores e 50 coordenadores. Então, investir 150 líderes de jovens em 2022. 200 líderes de jovens em 2022, certo? Nós, diretores, podemos ser líderes? Vai ter treinamento para isso? Vai, Paulo. Esse treinamento é esse grupo com os áreas, tá certo? Vocês vão estar num grupo que vai ajudar vocês a se investir em líder jovem. Alguém está perguntando, o que constitui clube de jovens? Irmãos, nós não temos um clube de jovens. Nós temos o Ministério Jovem, nós temos o líder do Ministério Jovem, que tem que ser investido em líder jovem, certo? Não existe mais clube de jovens, não. Não na ênfase passada que vocês conheciam, ok? Qual é o primeiro passo dado para dar investidura? Essas dúvidas vocês vão tirar com o seu coordenador de liderança, o seu coordenador de área, na hora que montar o grupo, tá certo? Bom, beleza, vamos para frente aqui, essa pergunta está se repetindo. Se o jovem não for diretor jovem, mas quer fazer o cartão de líder, pode? Pode sim. Pode, ele pede ao diretor de jovens da igreja dele para entrar no grupo do área, para que o coordenador de área acompanhe ele também. Pode sim. Estou no meu 2º ano como diretora jovem, já posso ser investida? Se fizer o cartão, pode. Tá? Então, o clube de jovens agora é Ministério Jovem. Distritos da região de Itapipoca. Itapipoca, Montada, Trairi, Paraipaba, Acaraú, Itapajé, Miraíma, Itarema, Jijoca, esse mundo todo aí. Diretor social também pode. Ok. Pronto. Vamos lá. Eu acho que esse item já está tranquilo. Vamos para frente. Irmãos, então, vai ter grupo de Zap? Vai. São 6 grupos de Zap com 150 diretores em cada grupo. Esse grupo de Zap, ele vai estar silenciado de vez em quando, para que o coordenador de área possa colocar informações, e depois ele abre para as perguntas e vocês falam com eles no privado. Tá? Vamos para as ênfases. Beleza. Ministério Jovem da ACE. Qual é o trabalho do Ministério Jovem? Abaixo dessa estrutura, tem a supervisão, a avaliação e o treinamento. Esse é o meu trabalho, o trabalho da Thalita e o trabalho do Lucas.
tá? Que é o Ministério Jovem da ACE. Vamos lá agora para a nossa estrutura de apoio. Bom, a ênfase. Durante os próximos anos, nós queremos fortalecer a identidade do jovem adventista. Por isso que você vai ver um destaque maior no uso do logotipo JA. E qual é o nosso sonho? O nosso sonho é um ministério jovem ativo em cada congregação, certo? Eu não estou colocando tela cheia aqui para poder tentar passar direitinho, deixa assim mesmo, para não dar problema. Um ministério jovem ativo em cada congregação. Pastor, o que é um ministério jovem ativo? Atenção aqui, ó. O que é um ministério jovem ativo? Quando é que a gente vai saber que o seu ministério jovem está ativo? Tá? Pastor, sobre coordenação distrital, a gente vai conversar depois. Vou deixar meu número para vocês falarem comigo, tá certo? Bom, o que é um ministério jovem ativo? Cada ministério jovem local tem que ser cadastrado no sistema de gestão do Ministério Jovem, tá certo? Então, cadastrou sua sociedade aqui, seu Ministério Jovem aqui, que cada Ministério Jovem se concentre nas ênfases como parte central de suas ações e projeto unificado do Movimento JA. Quais são as 5 ênfases? Está aqui. Espaço Jovem, PG Jovem, Estudos Bíblicos, Missão Caleb e Culto Jovem. Então, o que é que um Ministério Jovem local ativo faz? Ele tem o ambiente para a Escola Sabatina dos Jovens, ele tem um pequeno grupo jovem, ele tem o estudo bíblico como prática dos jovens, ele faz Missão Caleb e ele tem o culto jovem. Ok? Por parte. Pastor, qual o sistema? Sistema é esse aqui, ó. SJA. Como é que você se cadastra? Procure a Thalita, tá bom? E a Thalita, nossa secretária, vai cadastrar vocês, tá? Agora, vamos para as ênfases, tá? Por partes. Primeira ênfase, espaço jovem. Quando chegar na hora de culto jovem, eu respondo, Efraim. Tua parte aí, tá? 5 ênfases. A primeira ênfase. Qual o contato da Thalita? Se a Thalita estiver na reunião, ela coloca aqui. Se alguém tiver, coloca o contato da Thalita aí para mim nos comentários. Se ninguém tiver, eu coloco depois. Tá? 5 ênfases. Dê uma olhadinha na tela. Espaço jovem, PG jovem, estudo bíblico, Missão Caleb e culto jovem. Tá certo? Primeira ênfase. Espaço jovem. Incentivar cada ministério jovem a ter a sua escola sabatina jovem, com a lição de jovens funcionando regularmente. E, como ideal, ter um lugar chamado de espaço jovem. Um lugar decorado. Posso disponibilizar o slide depois para todo mundo. Tá certo? Vou mandar para vocês, vai chegar na mão de todo mundo aí o slide depois. Aqui na igreja fizemos uma salinha para os jovens. É isso aí. O espaço jovem é essa salinha de jovens que a gente tem para estudar a lição, certo? Cadastrar a classe de jovens no aplicativo 7Me e fazer a chamada semanalmente. E promover a assinatura da lição de Escola Sabatina Jovem no projeto Maná. Então, isso é espaço jovem. Dúvidas sobre espaço jovem? Dúvidas, sugestões, testemunhos sobre o que é o espaço jovem? Por favor, coloque nos comentários se tem alguma dúvida sobre espaço jovem ou alguma contribuição, que eu vou ler agora. Tudo certo? Nenhuma dúvida? Pastor, podemos utilizar o espaço jovem para a classe bíblica? Lógico. Lógico. E para o PG também, se quiser. Eu prefiro o PG em casa, mas se tiver um bom espaço,
Tanto você pode usar para a classe bíblica, como pode usar o espaço da classe bíblica para o PG. Se um adolescente falta alguns meses para 16, ele pode entrar no... Tem um limite de idade, irmãos. Tem um limite de idade. O sistema vai dizer, se você lançar o nome dele e ele entrar, ótimo. Mas como fazer esse cadastro? No próprio aplicativo do ServeMe, você entra lá e cadastra a sua classe de jovens no aplicativo. Tá certo? Você vai cadastrar lá no próprio aplicativo. Alguma dúvida mais sobre Espaço Jovem? Eu não estou falando de JA ainda, estou falando de Espaço Jovem. Minha igreja é muito pequena e não tem um lugar para fazer Espaço Jovem. Então, faça uma classe de jovens dentro da igreja. E identifique com uma plaquinha. Ou faça embaixo da árvore. Ou ore a Deus para ter um espaço na sua igreja. Eu peço apoio à igreja, ao pastor, faça uma vaquinha. Use a criatividade, tá certo? Mas é bom, faz na praça, isso aí. Faz na garagem, não tem problema algum. Mas identifique como espaço jovem. Aproveitem, gente. A partir desse próximo sábado, tirem uma foto do espaço jovem e me marquem para eu colocar na rede social, que é para a gente começar a divulgar essa questão do espaço jovem, tá bem? Não tem problema. Pastor, aqui fizemos uma para os visitantes e jovens colocarem sua marca, dizer que estiveram na salinha, isso aí. Nosso PG começou ontem na rodoviária. Misericórdia. Tá? Mas vamos lá. Nenhuma dúvida mais sobre isso? Vamos para o próximo item. Vamos aqui. Pequeno grupo jovem. Integrar a classe jovem para que funcione como um PG de jovem toda semana. Então, qual é a ideia? A ideia é que os jovens que se reúnem para estudar a Bíblia durante o sábado de manhã também se encontrem para viver em comunidade num outro momento no PG, para discutir temas mais gerais, para fazer uma ação comunitária, para passear juntos, certo? Para almoçar juntos, para comer juntos, para desenvolverem relacionamento, para encontrarem um namorado em nome de Jesus. Pequeno grupo é para isso, tá certo? Então, PG é diferente de escola sabatina. Escola sabatina é na igreja, no sábado de manhã. PG é no outro dia da semana, para viver em comunidade e amizade. Toda igreja precisa ter um PG de jovens. Alguma dúvida sobre PG jovem? Cadastre o PG de jovens também no sistema, tá? Cadastre o PG de jovens no sistema. Depois a gente vai mandar para vocês as informações de como fazer o cadastro. Tá bom? Cada igreja precisa ter um líder de PG de jovens. Alguma dúvida sobre isso? Irmãos? Tudo certinho? Amém. Qual o máximo de pessoas no PG? Gente, é o seguinte. Dizem que PG são 12 pessoas no máximo. Mas, cara, é melhor ter um PG com 20, que funciona, do que ter 2 PG com 10, que vai morrer. Então, nesse primeiro momento, não cuida nem de cortar o PG, não. Teve um PG por igreja, tá tudo ótimo. Depois a gente trabalha essa ênfase da multiplicação. Tá certo? Então, PG jovem, deixa junto, um por igreja. O líder de PG de jovens é o diretor de jovem? Não. Sempre que possível, tem que ser 2 pessoas diferentes, porque o trabalho é diferente. Então, ó, o diretor de jovens é um, líder de PG é outro. Como eu falei, a equipe JA da igreja tem a equipe de apoio, o líder de jovens e o diretor de PG. As lições, a lição de PG vem na própria lição de escola sabatina, certo? Toda sexta-feira tem lá a lição de PG. Se não vê esse trimestre que vem com certeza. Mas nós vamos mandar também o PDF da lição de PG para vocês. Mas a ideia é que você faça assinatura de lição e já tenha dentro da lição de jovens a lição do PG.
Mas não se prendam à lição de PG. Peguem outros temas também, tá certo? Então, já tem aí, ó, já tem na lição de escola sabatina. Beleza? Alguma dúvida mais sobre pequeno grupo? Ficou clara essa ênfase? Pode estudar o livro de Mensagem aos Jovens, pode estudar outro tipo de livro. Agora, o que você precisa entender é que a UPG não é só para estudo, é para relacionamento, é para amizade, é para estar junto, é para ir de bermuda, é para ir de como quiser, tá? Não é uma pequena igreja. Então, não matem o UPG transformando numa pequena igreja, tá certo? Vamos lá. Próxima ênfase. Pastor, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui o comentário. Pastor, uma ideia. Tipo, se o PG tem muitos membros, que grupos de ação do PG? Assim, o PG fica com grupos com ações diferentes e no encontro compartilham as experiências. Poxa, que legal. Obrigado, Aldeni, pela proposta. Se é um grande PG, crie grupos diferentes, ministérios diferentes dentro do mesmo PG. Tá bom? Temos que ser criativo, fazer uma gincana, e depende de cada pequeno grupo. Podemos fazer outros estudos sem ser a lição de PG? Não há problema. Mas eu aconselho vocês a seguirem a lição de PG, porque os temas são pensados durante o ano. Tá certo? Tem gente que despreza aí a lição do pequeno grupo, mas ela geralmente tem bons temas. Estudar o livro de Daniel com jovens é legal. E sabe qual é o meu medo quando você pega o livro de Daniel para estudar com jovens? Aquele jovem que está chegando na igreja no primeiro momento pode se desanimar, pode se confundir. Então, por isso que a lição de PG ela é mais light. Eu faria uma classe bíblica jovem para estudar Daniel, certo? Não faria no PG. Vamos lá. Bate-papo. E pronto. Próxima ênfase. Pequeno grupo jovem. Estudos bíblicos. Buscar e atender os amigos interessados com estudos bíblicos, desenvolvendo assim um ministério pessoal de testemunho na vida dos jovens. Está travado para alguém? Então, beleza. Gente, esta é uma parte que é importante da sua igreja. Quantos estudos bíblicos seus jovens estão dando? Então, diretor jovem, divida os seus jovens em grupos, em duplas, em trio, como você queira. Peça um treinamento de estudos bíblicos ao seu pastor e coloque os meninos para dar estudo bíblico regularmente. Regularmente. Certo? Esta é uma ênfase da igreja para 2022. Missão Caleb. Cada classe de jovens deve se tornar uma equipe de Caleb. Tá? Então, cada classe de jovens, ou PG jovem, ou Ministério Jovem, deve se tornar uma equipe de Caleb. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Não deveria ser uma dúvida se a igreja vai fazer Caleb ou não. Deveria ser uma dúvida como vai ser feito o Caleb. Se vai ser feito um Caleb online, se vai ser presencial, se vai ser de fim de semana, se vai ser 3 semanas, 2 semanas, onde vai ser, isso deveria ser uma dúvida. Mas nós já passamos da época de não ter a dúvida de se vai ter Caleb ou não na minha igreja. Todas as igrejas, pequenas ou grandes, deveriam ser uma equipe de Caleb. Então, cadastrar a equipe de Caleb devia partir do diretor jovem, de maneira clara, todo mês de outubro, cadastrar minha equipe e fazer a missão Caleb, pregar o evangelho no mês de janeiro, certo? Caleb, como diz o Vilamar aqui, é um estilo de vida. Então, qual é o nosso sonho? É que 2022, gente, quando for outubro, cada um de vocês cadastre uma equipe, tá bem? No meio do ano não vai ter Caleb, não vai ter material para o meio do ano, não, só para o final do ano, certo? No meio do ano vamos ter outra coisa. Evangelismo também conta? Claro que conta. Caleb é um evangelismo, tá bom?
Então, Missão Caleb, gente, tem que ser algo prático na nossa vida, que todo ano a gente faz. Não tem sentido. Ah, esse ano eu não vou fazer Missão Caleb porque minha igreja não quer. Porque a igreja não corta. Não, nunca cortou a Semana Santa. Todas as igrejas fazem Semana Santa. Toda igreja faz culto de sábado. Toda igreja faz culto de quarta. Por que toda igreja não tem Caleb? Então, jovem, seus líderes, seus jovens precisam entender que, dando estudos bíblicos regularmente, janeiro é o período da colheita do Caleb. Tá certo? Na minha igreja só temos 2 jovens, eu e meu esposo. Amém. Essas igrejas menores fazem Caleb com outra igreja, mas se envolvem na missão Caleb. E trabalham para ganhar mais pessoas para Cristo na sua igreja local. Tá bom? Próxima ênfase, culto jovem. A proposta é realizar semanalmente o culto jovem, escolhendo o melhor dia e horário, de preferência aos sábados no final da tarde. Não vai ter Caleb no meio do ano por conta de outro tipo de evangelismo? Não. Não vai ter Caleb no meio do ano porque nós vamos ter a Semana Jovem no meio do ano e vai ser a Semana do Reencontro. Então, o nosso trabalho evangelístico em julho será o reencontro. Será trabalhar para que os jovens voltem para a igreja. Então, vai ter uma semana de evangelismo em cada igreja, que será a Semana Jovem. Pastor, o culto jovem pode ser no sábado? Como assim? O culto jovem é no sábado, na maioria das vezes. Foi um sábado de manhã? Um sábado por mês de manhã? Não. Não. O culto jovem não pode ser no sábado de manhã. A igreja já tem sua programação. Efetuar uma vez por mês, de maneira distrital, uma celebração jovem. Certo? E promover atividades sociais no culto jovem. Então, olha, pastor, aqui em Paraipaba, acredito que seja uma dificuldade na maioria dos cultos JA. A ideia é para levarmos os irmãos ao culto JA. Nós viemos assentar com o Ministério Jovem Pessoal e vemos os estudos bíblicos que estão sendo passados e passar isso tudo de uma forma geral no culto jovem. Já levamos estudante, tal. É uma ideia muito boa. Lógico, amadurecer um pouquinho mais, mas é uma boa ideia. Culto JA tinha acabado e que tinha que ser reavivado. O culto JA não acabou. Ele está passando por reformulações. O culto jovem vai mudar alguma coisa em 2022? Ou o culto jovem ele tem um padrão de trabalho. Mas o que é um culto jovem? É um culto que tem Bíblia, oração, testemunho e louvor. Então, um culto jovem é um culto dirigido pelos jovens. Algumas igrejas fazem um culto jovem domingo à noite. Agora, não me venha com aquele culto jovem de gincana, de perguntinha. Esse aí já morreu mesmo, com certeza. Mas um culto de adoração, um culto de louvor, um culto de testemunho, um culto com pregação, com batismo, tá? Então, façam no dia e horário que for melhor para a igreja. É um culto dirigido pelos jovens. Tá? Agora, uma vez por mês, pelo menos, façam um culto jovem distrital, junto com o coordenador jovem, para juntar a galera e fazer um culto jovem no sábado à tarde mesmo, com todo mundo. Um dia da semana, nos dias de culto, não pode ser outro dia da semana, pode ser sábado à noite, por exemplo. Pode ser sábado à noite. Caleb perguntou, como assim de maneira distrital? Um culto jovem com todas as igrejas, com todos os jovens. Certo? Ideias atrativas para o culto jovem. Bom, essas coisas eu vou compartilhar com vocês materiais. Fica mais fácil. Podemos continuar fazendo quinzenalmente? Sim, eu proponho que pelo menos funcione quinzenalmente nesse começo de vida, tá? Uma vez por mês, domingo à noite, tem poucos jovens. Uma vez por mês, para os jovens, já é pouco, eu acho. Acho que dois domingos, Carlene, já seria legal. Tá? Porque o culto jovem não tem mais dinâmica. Como assim não tem mais dinâmica? Ah, aquelas dinâmicas que... Bom, gente, o culto jovem precisa ser reformulado. Eu vou encaminhar para vocês materiais de culto jovem, para que vocês vejam o que é um culto jovem. Tá? Mas há muita confusão na nossa mente sobre culto jovem. Um culto jovem é um culto normal, dirigido pelos jovens, voltado para o público jovem. O que é que atrai as pessoas para um culto?
louvor, oração, interação, animação. Isso é um culto jovem, tá certo? Então, faça o culto jovem uma vez por mês, porque nos outros sábados colocamos outras atividades. Faça um calendário. Também é uma opção. Usem o sábado à noite para culto jovem, se vocês quiserem, mas entendam, não precisam se preocupar se o culto jovem está vazio ou cheio. Ele tem que ter os jovens lá. A igreja toda, os velhinhos, as crianças, não precisam ir para o culto jovem, se não quiserem. Quem tem que estar no culto jovem é o jovem, tá certo? Revista Ação JA, ainda temos, só que digital. Vamos continuar encaminhando para vocês. Eu aprendi que o culto JA é um culto feito pelos jovens para a igreja, e não um culto para os jovens. É mais ou menos por aí. O que eu estou dizendo é que, às vezes, a gente quer que a igreja toda venha. E a gente se frustra quando eles não vêm. Então, não é para ser assim. Faça o culto jovem com os jovens que querem participar, certo? Onde conseguimos a Ação JA? Ela agora é a revista digital. Ela chega para vocês todo mês. Vamos mandar para vocês a revista, todo trimestre. Tá? Sabadão, tá? Olha que boas ideias. Pastor, algumas igrejas como a minha, os jovens têm dificuldade de participar. Comece a levá-los para os cultos jovens do distrito. E o seu distrital pode ajudar vocês. Tá bom? Chael Simeone, tem que dar... Aqui tem dado, fazer divisão. Não estou querendo fazer divisão, não. Estou dizendo a vocês que vocês têm um rebanho para cuidar. E o rebanho de vocês são jovens. Tá certo? O restante da igreja também é importante. Mas você não vai ver o Ministério da Criança se preocupando com os jovens. Nem o diretor de mordomia se preocupando com os outros, com os jovens. Quem vai se preocupar com os jovens são vocês. Então, atendam o seu rebanho. Bom, essas são as 5 ênfases do Ministério Jovem. Deixa eu interromper aqui. Eu interrompi o compartilhamento. Aí eu quero dizer, agora conversar no geral com vocês aqui. Vejam, eu vou revisar com vocês alguns pontos e ouvi-los agora. Se você quiser falar, a partir de agora, você coloca a sua mãozinha, eu ativo o som, você fala e depois você desativa o som. Tá bem? Tem gente que está aí doido para falar, é bem-vindo. Nós estamos quase 200 diretores de jovens aqui, então é muita coisa para se falar. Irmãos, você tem liberdade para criar o que você quiser, certo? Mas, por favor, coloque dentro da sua criação estas 5 ênfases do Ministério Jovem, porque eu vou perguntar a vocês, quando eu for em sua igreja, eu vou tentar ajudá-los nessas 5 ênfases. Amigo, como é que está o culto jovem da sua igreja? Como é que está a escola sabatina? Vocês estão dando estudos bíblicos regularmente? O espaço jovem está funcionando? Eu vou perguntar essas coisas. Tá? Por quê? Porque eu acredito que um jovem da igreja local tem que ter escola sabatina, tem que ter PG, tem que ter missão Caleb, tem que ter estudo bíblico e tem que estar no culto jovem. Certo? Eu não consigo gerir o Ministério Jovem sem essas 5 ênfases. Tá? Então, pastor, mas eu acho que tem que colocar mais coisa. Então, se você quer criar mais coisas, crie. Mas o que eu faria como diretor de jovens? Eu pegaria essas 5 ações, iria montar o meu planejamento com o meu distrital em cima dessas 5 ações. Como que eu vou fazer para ter culto jovem? Como eu vou fazer para ter escola sabatina? Como eu vou fazer para ter PG? Como eu vou fazer para dar estudo? E como eu vou fazer para ter missão Caleb uma vez por ano? Pronto. Feito isso, vamos para a parte boa da estrutura. Eu tenho 2 boas e grandes notícias com respeito a eventos JA para dar a vocês. Então, antes de dar a notícia, eu quero ativar o áudio de vocês, e alguns que quiserem, para que vocês possam
falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, contribuir sobre o que eu falei até agora, que aí depois vem a notícia boa dos dois grandes eventos do Ministério Jovem para marcar a retomada e o fim dessa pandemia desgraçada que está incomodando a gente há quase 3 anos. Tá? Então, alguém quer falar alguma coisa? Alguém com a mãozinha? Não vi ninguém com a mão erguida aqui. Gabriel Amaral. Ative seu som aí, Gabriel. Oi, dá para ouvir? Pode falar. Pastor, ano passado, a gente teve um treinamento, né, também em gerenciamento, etc., sobre o Together, que são de duplas missionárias. Esse projeto vai continuar com a gente em duplas missionárias? Vai sim. É um projeto do pastor Diego. Ele abortou o projeto para não matar o projeto na pandemia, certo? Mas é um projeto de dupla missionária jovem, Together. E nós vamos tocar para frente esse projeto, sim, para ajudar vocês na ênfase do estudo bíblico em duplas na igreja local. Obrigado, Gabriel, pela lembrança. Vamos ter, sim, certo? Alguém mais? E o Karen. Gente do céu. Vamos aqui. Eu vou na ordem aqui, tá? Pode ativar seu som aí, agora. Oi, pastor. É porque o senhor falou, alguém perguntou sobre os cultos JAs no sábado pela manhã, né? Sim. E daí o senhor falou assim que não, porque já tem a igreja já tem seu cronograma. Mas assim, como agora os cultos JAs não tem mais aquela questão de dinâmica, brincadeira e tal, e é um culto normal, só que sendo feito pelos jovens, com mais louvor, talvez. E sendo que, por exemplo, na nossa igreja teria a oportunidade de fazê-lo, teria problema? Cara, não. A questão é que quando a gente vai para sábado de manhã, a gente está maquiando uma realidade de que não temos frequência no culto jovem em outros horários. O culto de manhã, em igrejas grandes ou pequenas, ele já acontece. Se os jovens querem apoiar esse culto e fazer um culto lá de apoio, beleza. Mas eu quero desafiá-los a faça o domingo à noite. Abençoe a igreja no domingo à noite. Porque a igreja precisa desse apoio em outros horários. A igreja adventista, ela tem no sábado de manhã o seu principal culto. Então, as pessoas já vão a essa igreja no sábado de manhã. Então, quando eu digo não, não é porque é proibido. É porque eu acho que o jovem pode desafiar, abençoar a igreja num horário alternativo. Sábado à tarde, sábado à noite, domingo à noite. É só por isso. Mas se vocês querem abençoar a igreja no sábado de manhã, também fiquem à vontade, é bem-vindo. Certo? Agora, gente, aqui falou aqui, ó, por que não na quarta? Não vai ninguém. Jovem é difícil na quarta-feira, realmente. Mas, olha, pensa bem numa coisa. Amigos, isso aqui é uma questão litúrgica, bíblica. O auditório de um culto não são as pessoas. O auditório de um culto é Deus. Eu não sei se você sabe disso, mas o auditório de um culto não são as pessoas. O auditório de um culto é Deus e os santos anjos. Quando nós reunimos em louvor, nosso louvor se une ao louvor dos anjos. O jovem é muito voltado para a cultura do espetáculo. Então, quando ele prepara um culto, ele quer que a igreja esteja cheia para que vejam o que ele fez. Mas entendam, a principal audiência de um culto é Deus, e nós somos adoradores desse Deus. Nesse sentido, se eu tenho 10 pessoas na minha igreja adorando ao Senhor com intensidade, a plateia está feliz, porque a plateia é Deus. Por favor, virem essa chave. A cultura do espetáculo não pode tomar conta da gente. Eu gosto do auditório cheio, mas o auditório não é a minha... Quando você canta, você não canta para as pessoas, você canta para o Senhor, tá certo? Não, isso aí, não façam culto para os irmãos. Não façam. Façam culto para que os irmãos adorem a Deus, tá certo? Eu quero deixar esse recado bem claro para vocês aqui. Vou ativar aqui o áudio do Danilo. Pode ativar aí, Danilo, o seu áudio. Pronto, boa tarde, pastor. Eu me perdi aqui só com relação aos cadastros, porque a gente estava falando de cadastros, aí falou de cadastrar o PG jovem, a classe de jovem e uma outra coisa com a Thalita.
Assim, Pronto. foram 3 coisas. 3 cadastros. Você vai cadastrar o Ministério Jovem, que é o diretor jovem com cadastro aqui na CE, certo? Você vai cadastrar o PG de jovens no sistema do PG da União e você vai cadastrar a Escola Sabatina Jovem no aplicativo 7Me. Eu vou entregar esse passo a passo para vocês depois, para ficar mais claro, beleza? Tipo um tutorialzinho. Mas obrigado pela lembrança, é importante isso aí, tá? Eu estou no Jael Ximenes agora aqui. Deixa eu perguntar aqui. O Adenir, o Davi e o... Estão esperando para falar também? Tá, então eu vou aqui pelo Davi, que está na sequência. Davi, pode ativar seu áudio aí. Davi Gomes. Não, dormiu. Aldenir. Tá ouvindo, pastor? Estou, e todo mundo também. Pronto, bênção. Feliz sábado a todos, irmãos. Não, pastor, com relação ao culto jovem, acho que a questão não é mudança de data. Eu acho que a gente, como diretor, a gente precisa ver um meio de tornar esse culto parte do coração da igreja. E, assim, a ideia que a gente teve aqui, que eu orando a Deus, pedindo a Deus uma orientação sobre isso, é justamente a questão. A dificuldade é essa, porque quando a gente convida os nossos irmãos de seguir, não, hoje eu vou ter que dar estudo bíblico, eu não posso faltar no estudo bíblico. E é relevante. Então, assim, se a gente conseguir fazer esse estudo bíblico de uma forma atrativa, dinâmica, no culto JA, a gente consegue tanto levar nossos irmãos para o nosso culto, de uma forma bem dinâmica, e também consegue levar as pessoas que estão recebendo estudo já para a igreja. Então, assim, a maior dificuldade é essa, a gente fazer um culto JA, porque a gente faz toda uma programação toda especial, até entendo nossos irmãos diretores aí, e de repente a igreja dá lá 5, 6 membros. Eu entendo também que o nosso culto lógico, Mas a é nossa frustrante. adoração Mas é voltada frustrante. para Deus, mas é frustrante, com certeza. A gente Deixa eu te volta dizer pra uma Deus. coisa. Eu acho que onde eu tenho visto ter sucesso, o culto jovem, são igrejas que têm um PG de jovens muito bom, funcionando, Isso. que o próprio PG leva a galera para o culto. Igrejas que fazem culto jovem sábado à noite, voltado para jovens só, e vinha uma comunidade tremenda de jovens, certo? Sábado à noite na igreja. E igrejas que os jovens assumiram o culto evangelístico de domingo à noite. Da noite. Tá? Agora, sinceramente, eu tenho visto sábado à tarde como um horário muito difícil. Só quando é uma programação muito especial, distrital, aí ainda dá uma galera. Sábado à tarde está bem difícil. Os hábitos das pessoas estão mudando. Legal. Alguns estão dando estudo e outros estão dormindo o sábado todo. Tá? E eu não estou condenando ninguém aqui, não, porque o cara trabalha a semana inteira. Sábado à tarde o cara está morto. Morto. Então, a gente tem que sentir nosso público. E entender, gente, que o horário do culto não é sagrado. O sagrado é o culto. O culto. Tá bom? Beleza. Vou ativar para outros aqui. Desativaram? Não tem mais ninguém? Ok, então. Encerraram-se as dúvidas. Vai ficar gravada? Vai. Querem a boa notícia agora? Ah, tem aqui. Apareceu aqui. Ariela, ative o som, Ariela. Olá, pastor, boa tarde. Feliz sábado. Pastor, além de tudo que já foi esclarecido aqui referente às ênfases do Ministério Jovem, até para mim é um pouco tudo novo, porque eu estou como diretora jovem pela primeira vez. Seja bem-vinda. Já participei do Ministério Jovem quando era Clube Jovem, então, assim, para mim é tudo muito novo. Mas, assim, a minha pergunta para o pastor é o quê? Além de muita oração e muito jejum para esse ministério, o que é que nós, como diretores jovens, além de culto jovem, PG, Caleb, o que é que nós podemos fazer para levantar esse ministério? Porque a gente analisando, a gente percebe que é bem frustrante a realidade do ministério atual. Muitos jovens têm saído da igreja, né? O mundo tem oferecido muitas coisas, e, assim, é bem complicado manter um jovem na igreja. Então, assim, como pastor, o que o pastor nos orienta, nos diz? Ariela, boa pergunta. Eu vou falar de coração com vocês aqui, então, por favor, não me levem a mal. Primeiro ponto, nós temos alguns diretores de jovens que não são crentes, certo? Eles são promotores de eventos, mas eles não são crentes.
eles estão fazendo sexo antes do casamento, eles estão bebendo, eles estão gastando todo o seu dinheiro com filmes e diversões que não agradam ao Senhor. Eles têm temperamentos não transformados, eles são pessoas raivosas, são pessoas grosseiras, falsas, e esses são diretores de jovens. Então, o rebanho está caído, primeiro porque alguns de nós estamos caídos, certo? Então, o primeiro conselho que eu daria, Ariel, para todos nós, a mim também, por favor, se convertam. Se convertam. Eu tenho vergonha quando um colega pastor deixa o ministério porque infelizmente deixou de viver os princípios sagrados do ministério. E eu também tenho vergonha quando eu chego numa igreja e o diretor de jovens também está distante de Deus completamente e continua liderando os jovens. Eu tenho uma premissa sobre isso. Se você está longe de Deus, não fique perto das pessoas. Não fique perto das pessoas. Se está longe de Deus, procure se aproximar de Deus primeiro, certo? Então, eu quero compartilhar de coração. Eu acredito que nós somos pecadores e a gente vai evoluir juntos nisso aí. E nós vamos agarrar na graça de Cristo, na misericórdia do Senhor. E vai dar tudo certo. Mas o primeiro conselho que dou é esse. Se convertam. Porque foi o conselho de Cristo. Se vocês se converterem de verdade ao Senhor Jesus Cristo, se vocês buscarem ao Senhor com integridade, as pessoas vão perceber que você está buscando a santidade. E algumas vão te seguir e outros vão te criticar. Mas pensa bem, nós somos cristãos. Apedrejaram Cristo, chutaram ele, cuspiram nele, e você é seguidor dele, e acha que não iam fazer isso com você? É claro que vão. É claro que vão criticar, é claro que vão colocar você numa forma. Eu estou aqui como departamental de jovens da ACE. Você acha que eu não ouvi nenhuma crítica desde que eu cheguei? Essas foram as que eu ouvi, e as que eu não ouço. E as que falam só por trás. Normal. Se Cristo sofreu, por que eu não posso sofrer um pouquinho também? É o preço que se paga. Então, a sua pergunta é pertinente. Então, primeiro passo, não tem nada a ver com a agenda aqui. Eu entendi sua pergunta. Não tem a ver com tocar um programa, tem a ver com se converter. Segundo ponto, conheçam o seu rebanho. Conheçam o seu rebanho. Por favor, se você é diretor de jovens, responda para si mesmo. Quantos jovens você tem para cuidar? Quem são eles? Onde eles moram? Quando fazem aniversário? Quais são as lutas deles? Pastoreie esse povo. Vá na casa dele e diga assim, cara, eu vim aqui orar com você, ó. Eu vim orar com você porque eu senti que eu preciso buscar o Senhor junto com você. Vá na casa do jovem, ore com ele. Encontre ele, ore com ele pelo WhatsApp. Mande uma mensagem dizendo, orei por você agora, Pedrinho, porque você entrou no ensino médio, eu estou orando por você. Faça um culto de gratidão pelos que se formaram na faculdade. Crie atividades espirituais. Bote o povo para orar. Tá? As ênfases podem até ser 5, mas a vida espiritual é uma só. Está perto de Deus. Eu espero ter ajudado vocês nisso aí. Porque eu lidero jovens há 18 anos, desde que me tornei jovem. E como departamental há 7 anos. Eu não sou um departamental mais atraente, eu não sou uma estrela do Instagram, eu não sou o pregador das multidões, eu não sou a pessoa mais simpática do mundo, sou cheio de defeitos, mas eu amo o Ministério Jovem. E eu aprendi que se eu pastorear os meus vão pastorear outros. E assim vai dar certo. Então, eu acredito nisso. É o que eu faço no Ministério Jovem. E estou aí, estou sobrevivendo. Tá? A igreja confia em mim. E eu acho que confia em vocês também. Senão não tinha eleito vocês como diretor de jovens. Certo? Eu vou colocar aqui o áudio do Alex. Fala, Alex. Ative seu áudio aí. Alex Silva.
Olá, pastor. Boa Fala, tarde, amigo. boa tarde a todos. Eu estou também assumindo pela primeira vez, né? Sou adventista há um pouco mais de 2 anos e eu não peguei a reunião do começo, mas eu vi aí o comentário sobre o grupo que vai ser criado de WhatsApp, né? Sim. Eu queria ter o máximo de, assim, queria saber como é que a gente vai ter acesso a essas informações, continuar tendo, para poder a gente ter o máximo de acompanhamento. Ok, Alex. Você é de que distrito? Aqui de São Benedito, Ceará, né? Na Serra, né? É. Ok. Então é o seguinte, ó. A gente vai ter um grupo de diretores de jovens do distrito de São Benedito, certo? Mas eu vou pedir que coloquem o meu número aí nos comentários, por favor. Coloque meu número aí, tá? Ou então me achem, se vocês não quiserem anotar o número, me achem no Instagram e mandem um direct para mim. Viu, Alex? Porque aí eu vou fazer de tudo para criar esse grupo no seu distrito, para poder chegar a informação até você, tá? Já tem o grupo de São Benedito e o Alex pode ser conectado aí, tá bem? Bom, vou ativar o áudio da Josse. Fala, Josse. Ativa aí, Josse, seu áudio. Eu quero dar a boa notícia, tá? Quero dar uma boa notícia para vocês aí, mas eu primeiro preciso tirar as dúvidas. Fala, Josse. Perdeu. Fale, Alisson. Pastor, na verdade, é só um comentário em relação a essa questão do Ministério Jovem. Tipo assim, como até o pastor falou no início, essa questão de fazer a visita aos clubes e tudo mais, eu ainda falo o clube, tá? Não, tranquilo, tranquilo. Então, assim, eu acho muito interessante isso, porque eu até gostei dessa questão da não ter regional, porque as informações que para chegar até a gente demora muito. E, às vezes, o organograma do negócio é tão grande que, muitas das vezes, a gente, como diretor, fica lá no chão de fábrica e, muitas vezes, não sabe o que está acontecendo e a gente acaba perdendo esse apoio do próprio pastor que teria que nos ajudar, digamos assim, nessa empreitada, porque Ministério Jovem, a gente encara certas coisas que, muitas das vezes, a gente é jovem também. E, para você resolver certas situações, muitas das vezes foge do nosso controle, né? Assim, em alguns momentos. Então, é importante realmente o pastor fazer essa reunião e fazer realmente essa visita a nós na igreja local, porque a gente se sente representado, entendeu? Sim. No sentido assim, de ter uma força que está dando um apoio. Você viu, Alisson, que eu apresentei o organograma do Ministério Jovem invertido do que é normal, porque é o que eu acredito. Eu acredito que a figura principal é você na igreja, certo? E todo o resto tem que estar para te apoiar. Não é para concordar com você, sempre, mas para te apoiar no ministério, certo? Pastor, qual é o meu Instagram? É Liomar Trindade, com 2 L, tá? Obrigado, Alisson, pela contribuição, tá? Aldenir, eu vou dar a notícia e a gente vai terminar aqui. Ativa o som, Aldenir. Perdeu. Josi, Luciano. pode ativar o som também, tá? Aldenir, não ativou. Tá ativando aqui, não deu certo, não, saiu? Agora, fale. Não, pastor, era só para mencionar que eu não vou ter como ficar até o final da reunião, porque eu estou ajudando na missão Caleb. Tudo E a bem. gente vai organizar. Eu só quero dar a notícia para vocês e encerrar também aqui. Dá a notícia aí que nós vamos na minha para batizar muitas aulas para Jesus. Luciana, fala aí. Ativa o áudio. Seu áudio tá mudo. Seu som. Tá me ouvindo agora? Tô. Pronto, boa tarde. Eu falo do distrito de Iguatu. E eu queria, assim, saber como proceder, porque a maioria dos jovens, né, do Ministério Jovem da Igreja, a qual eu estou como diretora agora, estão afastados por essas práticas aí que o senhor
chegou a citar festas, bebidas, sexos ilícitos. Então, como a gente proceder nesse caso, já que algum deles estão indo à igreja? Como eu posso proceder? É melhor ter todos eles indo à igreja, Com fazendo certeza. isso, do que tê-los fora da igreja. Quando eu falei essas práticas e coisa do tipo, eu falei com referente ao pastor de jovens da igreja local, que é vocês. Então, na vida de vocês, isso é inaceitável. A gente tem que orar a Deus para Deus nos ajudar nisso e nos libertar dessa situação. Mas o jovem que está caído no pecado, a gente pode abraçá-lo, apoiá-lo, dizer que ele está agindo de maneira errada, mas não deixou de ser nossa família. Tá? Então, É assim, pastor, a minha dúvida é, nós tínhamos um JA para fazer, esse JA ele foi cancelado. Foi cancelado, não foi, na verdade, ele era para ser feito pelo Ministério Jovem, acabou sendo feito pelo Ministério do Adolescente, porque já tinha tudo esquematizado. Porque me chamaram a minha atenção dos meninos participarem, já que eles estão nessas práticas. Eu quero saber como eu proceder. Depende do que é participar. Porque, veja, se os jovens estão numa vida desregrada, estão indo à igreja, eles devem ir como assistentes, eles devem assistir os programações. Você não pode pegar um cara que está na bagaceira, botar ele para cantar no culto. Mas ele tem que participar do culto como? Como ouvinte, como adorador. Ele tem que ser bem-vindo. E ele tem que entender a condição dele. Isso o pastor pode te ajudar. Tá? Essa é a parte mais difícil. Mas aí a gente vai com paciência e amor e eles vão entendendo. Gente, eu vou dar a notícia para encerrar. Deu o horário já. Tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada. Se o jovem está trabalhando no sábado, ele pode fazer algo no culto jovem? Aí é assunto para você e o seu pastor distrital. Mas eu acredito que ele deveria, enquanto está trabalhando no sábado, participar do culto jovem como alguém que está ali para adorar. Certo? Ele não precisa estar ali na frente. Não é isso que vai segurar ele na igreja. Gente, não é passando a mão pelo pecado que a gente vai segurar o jovem na igreja, não. Tá? Não confunda. É possível ser diretor do Ministério dos Aventureiros e do JA? É possível, Deus te abençoe. Gente, notícias. A pergunta que não quer calar. Vocês vão... Vai ter evento? Pastor, mais uma última. Fala, Efraim, antes de eu dar a notícia. Porque eu der a notícia aqui, acabou. Vamos ter congresso jovem esse ano? Calma, coração. Notícia. Meus irmãos, é o seguinte. Eu acredito que a frequência dos cultos jovens, que a cada 15 dias está bom, certo? 15 em 15 dias aí é o mínimo necessário. Bom, ponto final, notícias. Pastor, programas para o culto para o programa jovem. Veja, eu acredito que os bons programas de jovens, eles partem de um ministério jovem local que tem o que celebrar, certo? Está forte, está focado e vem para os encontros. Quer seja ele congresso, Campuri, o que seja. Como é que a gente pensou para esse ano e ano que vem? No meio do ano, possivelmente em julho, nós vamos ter o primeiro nosso Congresso Jovem, 2022. Mas o Congresso Jovem 2022 será o seguinte, Congresso de Liderança do Ministério Jovem. Tá certo? Quem pode participar deste congresso? O diretor JA e o líder de PG. Certo? Apenas esses. Nós vamos ter 1.000 jovens reunidos num congresso, que será apenas para o diretor JA e o líder de PG. Até agora, estava marcado para junho, mas vai ter o Aventuria em junho, no mesmo dia. A União colocou a Aventuria online. Então, possivelmente vai para julho, certo? Quem pode participar? Diretor jovem, equipe de liderança jovem, líder de PG de jovens. Esse grupo, certo? Diretor jovem, equipe jovem e líder do PG de jovens. Entenderam? Então, esse grupo. Diretor JA, equipe JA e líder de PG. Congresso de Liderança Jovem. Neste congresso, nós vamos
investir os líderes de jovens que já estiverem prontos. Nós vamos trazer para vocês casos de sucesso de liderança jovem, de inspiração. Vamos passar um dia de atividades voltadas para a liderança JA. Além de muita música, convidados de fora e tal, pregadores de alto nível. É um congresso jovem, mas com um público específico. Líder de diretor de jovens, a equipe JA da igreja local, que é aquele que se empenha com o diretor jovem ali durante o ano, e o líder de PG, certo? Julho 2022. Mais informações vocês vão ter em fevereiro ou março. No máximo, a gente vai anunciar aí. Fevereiro mais não, né? Não, janeiro não, fevereiro a gente vai ter todas as informações já. Porque a data teve que alterar. Equipe de apoio do JA, diretor de jovens e líder de PG jovem. Esse é o grupo que pode vir para o congresso. Tá certo? Inscrições, valores, vocês vão ter que pagar. Mas, olha a bênção. Eu vou falar com os pastores distritais para convencer a igreja local a pagar a inscrição do diretor JA. Certo? Vou lutar para que ele pague a inscrição do diretor como um presente pelo trabalho do ano. Para que o diretor venha para o congresso. Tá certo? Local, possivelmente Fortaleza. Tá? Local, Fortaleza. Não teremos 2 congressos. Um só em Fortaleza. Tá? Então, a luta é grande? É. Mas a gente quer todo mundo junto. A ideia é aglomerar todo mundo num canto só. Beleza? Além desse grupo, quem pode participar? O coordenador jovem do distrito e os coordenadores de área. Beleza? Pastor, no final desse congresso, tem alguma surpresa? Tem. No final do congresso, vamos lançar a contagem regressiva de 12 meses para o nosso encontro geral de jovens da ACE em 2023, que pode ser um campuri de jovens, pode ser um Acamp JA, ou pode ser um congresso jovem para toda a ACE. Tá? Nós não definimos ainda o formato desse projeto, porque a gente vai querer reunir 5.000 jovens, tá? 5.000 jovens. Então, provavelmente vai ser em formato de acampamento, tá? E 5.000 jovens reunidos no mesmo período. Então, se a gente fizer o congresso em julho desse ano, de liderança, nós vamos lançar no congresso de liderança a inscrição para o congresso Jovem 2023. Vamos fazer uma pré-inscrição em que o diretor jovem e sua equipe vão pré-inscrever o seu grupo todo. Certo? Então, como é que vai funcionar? Você foi para o seu congresso lá. Lá no congresso, lançamos 5.000 vagas para 1.000 diretores e líder de PG. Então, 500 igrejas representadas. Cada igreja tem 10 vagas. 500 vezes 10, 5.000. Entenderam? Então, 500 igrejas representadas no Congresso Jovem desse ano vão receber, cada igreja, 10 vagas para o Congresso Jovem, para o Encontro Jovem de 2023, que são 5.000 vagas. Certo? Deu para entender? Então, pastor, minha igreja é muito grande e a gente precisa de mais vagas. A gente vai dar as 10 vagas para todas as igrejas, vai abrir o dia da inscrição, e se naquele dia as igrejas não completarem 10, as que sobrarem, sua igreja pega. Tá certo? Então, é o esquema. Porque o lugar que a gente vai fazer só cabe 5.000. E a gente tem que dar a oportunidade de todas as 500 igrejas se inscreverem no congresso. Bem? Então, a luta é grande, mas é isso aí. Então, vamos ter congresso? Vamos. 2. Um em julho desse ano e uma festa de voar a tampa, voar as bandas, ano que vem, em 2023, em julho. Certo? Então, a ideia é essa aí. Dúvidas sobre o congresso, sugestões que vocês querem, quem vocês querem, e vamos ter nosso encontro, sim, julho de 2022 e julho de 2023. Em ambos os casos,
será antes da Semana JA, como lançamento da Semana Jovem, certo? Tanto esse ano quanto no outro. E é isso aí, gente. Eu estou feliz demais de ter conversado com vocês. Espero que vocês compartilhem essas informações e aguardem as cenas dos próximos capítulos, em nome de Jesus. Comentários, dúvidas? Alguma coisa, Alisson? Não? Acho que já estava, era da outra vez, né? Beleza. Bom, gente, é isso aí. Pastor, deixa eu ver as perguntas aqui. Deixa eu ler aqui no chat. Pastor, comentário. Não estou conseguindo abrir o comentário mais. O que aconteceu? Oxe, meu Deus. Não estou conseguindo abrir o bate-papo aqui. Pastor, a equipe que o senhor fala são associados, secretária? É isso mesmo. Pastor, porque e o JC? O JC é uma iniciativa local, certo? De cada região de trabalho. Tem o Ministério Local, tem o apoio da ACE, mas a gente vai apoiar vocês, mas não vai promover uma JC geral, não. Tá bom? Então, a gente vai informar da JC para vocês. E a Campal em Aquiraz foi cancelada, certo? A Campal foi cancelada por conta do governo. Equipe JA de cada igreja, 5 pessoas no máximo. Tá bom? Equipe JA de cada igreja são 5 pessoas no máximo. Vou enviar os slides para vocês agora e eu encerro por aqui. Grato ao Senhor pela participação de vocês e quero fazer uma oração e despedir vocês. Amém? Oremos. Grande Deus e Pai, muito obrigado pela tua presença, por esses líderes que estão aqui, que o Senhor nos ajude a liderar o teu povo. Nos abençoe, nos dê um ano de 2022 especial para a juventude da ACE, em nome de Jesus. Amém. Bênção, gente. Vou encerrar aqui, tá bom? Valeu.